Olá, paz do Senhor, amém? Tive que fechar o outro vídeo, vamos recomeçar aqui. Vou dar uns 3 minutinhos para o pessoal ir entrando, amém? Pessoal ir entrando e compartilhando. Compartilha aí nos seus grupos, compartilha aí pelo Messenger, compartilha aí na sala, tem a opção de abrir uma sala de Watch Party, né, para você assistir, aparece na sua linha do tempo. Tem a opção de você enviar para grupos, né? Caso você faça parte de algum grupo. E você pode também estar enviando aí para os seus amigos, amém? Vou dar uns 2, 3 minutinhos para o povo de Deus ir entrando. E logo em seguida a gente vai começar a oração e compartilhar um texto, né, da palavra do Senhor. Mais uma quinta-feira o Senhor tem nos dado, né, a oportunidade de compartilhar a sua palavra, né, de aprender algo da parte do Senhor, né? E nós sabemos que a cada dia nós temos uma necessidade, nós temos a necessidade de uma direção de Deus, né? As nossas lutas são diárias, os nossos desafios, os nossos conflitos. E a cada dia o Senhor tem uma palavra para ser luz, né, para os nossos pés, né? Cada dia o Senhor vai nos desatando, vai nos alinhando dentro da sua vontade, do seu propósito, e ele faz isso por intermédio da sua palavra. Então a gente precisa ter uma vida, né, devocional, uma vida de busca, uma vida a cada dia de caminhada, né, dentro da profecia. Eu lembro que o Evangelho de Mateus vai dizer por diversas vezes, né, relatando um pouco da trajetória de Jesus. Ele vai dizer: Jesus foi a tal lugar para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Toda a caminhada de Jesus, né, foi uma eu tinha falado antes pelos profetas, por Isaías, e nós precisamos caminhar dentro do cumprimento, né, da profecia, em obediência, amém? Está conosco a Tânia Cristina, Tânia que congregou comigo lá na Pastora Zenaide, é isso mesmo? É você, Tânia? A boleira doceira. Tainá Marinho, a paz do Senhor, Tainá, saudades. Deixa eu ver quem mais. Não tá aparecendo todo mundo aqui para mim. Tá aparecendo Tainá, Tânia. Tem mais outras pessoas que eu não tô conseguindo saber o nome, só tô vendo as fotinhas assim, rostinho. A tia Sônia parece que entrou aqui, irmã da minha avó. Terezinha Soares, minha tia Luciana, intercessora. Amém? Sejam todos bem-vindos. Estou dando uns minutinhos pro pessoal entrando. Pessoal, compartilha, aperta aí compartilhar, envia para os seus amigos no Messenger e envia para grupos. Amém? Esse recurso de enviar para grupos, ele é bastante interessante porque é uma forma de, no único compartilhamento, muitas pessoas serem alcançadas aí. Vai compartilhando, vai enviando. Amém? Nós já vamos começar a orar, porque Deus colocou uma palavra, essa palavra está borbulhando no meu coração desde hoje mais cedo, e eu quero compartilhar esse texto com você. Terezinha Soares, seja bem-vinda, minha irmã, no nome de Jesus, amém? Então vai compartilhando aí com os seus amigos, compartilha também aí no WhatsApp, amém? E vamos começar a orar, para que Deus, ele possa nos encher da sua palavra nessa tarde de hoje. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa tarde de hoje eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estar compartilhando a tua palavra, de estar fazendo menção, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para a nossa vida de tão valioso, de tão precioso, Senhor, que é a tua palavra.
Ó Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa tarde o Senhor possa quebrar todos os grilhões, ó Pai, que vem para prender o teu povo. Senhor, o grilhão do desânimo, Senhor, o grilhão, Senhor, ó Deus querido, da falta de força, da falta de energia, da falta de motivação, do cansaço, Senhor, espiritual. Senhor, que nessa tarde de hoje o Senhor possa fortalecer, ó Deus querido, Pai amado, aquele que está, ó Deus, com os seus joelhos, Senhor, cansados, com os seus pés vacilantes. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá vigor ao cansado e fortalece aquele que está abatido. Senhor, ó Deus, que nesse dia de hoje o Senhor possa dar força, possa ajudar o teu povo a caminhar mais uma milha, ó Pai querido, Pai amado. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que tu venha bater o martelo, ó Pai, de causas. Pessoas que já têm orado por muito tempo, perseverado em oração, que o Senhor possa dar a causa dos teus filhos, ó Pai. Eu lembro daquela mulher, daquela viúva, ó Deus querido, a tua palavra vai dizer que aquela mulher, Senhor, ela ficou ali orando, Senhor, clamando, Senhor, por aquele juiz iníquo, e a tua palavra diz que aquele homem era de duro, Senhor, coração, ele era iníquo, mas de tanto aquela mulher insistir e perseverar, aquele homem deu a causa dela. Assim é conosco, Senhor, a tua palavra diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-ai, buscai e encontrareis, todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Senhor, que tu possa, Deus querido, fortalecer a fé dos teus filhos, ó Pai, nessa tarde de hoje, para que eles não venham desistir, para que eles não venham parar, Senhor, para que eles não venham, Senhor, desanimar, recamando, rebaixai, desfaz as obras do inferno, as obras do maligno. A tua palavra diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu quero te pedir, Senhor, que tu possa estar fortalecendo a cada um. A tua palavra diz que operando, Deus, quem impedirá? Senhor, eu creio que por um tempo o Senhor até permite, ó Deus, que nós sejamos assolados, oprimidos, porque isso dá crescimento, mas quando o Senhor dá a última palavra, o Senhor se levanta, os nossos adversários, eles têm que retroceder, porque tu és soberano e agindo o Senhor, quem impedirá? Rabandô calabarácia, Senhor, tu vai fortalecendo, tu vai enchendo do teu espírito. Senhor, eu quero te pedir por aqueles nesse momento que estão acamados, que estão enfermos. Ó Deus querido, eu quero te pedir por essas vidas, ó Deus santo, Senhor, que estão, Senhor, aí com laudo médico desfavorável, que muitas das vezes, Senhor, trazem temor, como trouxe, Senhor, a Jairo. Eu quero te pedir, Senhor, tu vai curando, vai visitando o pulmão, pessoas que estão, Senhor, com coronavírus, com pneumonia. Ó Deus, Senhor, no leito de uma cama, de uma casa ou de um hospital, eu te peço, Senhor, entra com a tua cura, visita o sangue, cura, meu Senhor, vidas, ó Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Priscila, paz do Senhor, Priscila, é isso? Graciele, amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero pedir os irmãos para compartilhar. Aqui do lado direito da tela tem 3 pontos. Você pode clicar ali e apertar no sininho para você ser notificado toda vez que a gente entrar e você conseguir assistir. Eligia, seja bem-vinda. No final eu vou fazer a oração novamente. Você pode ir colocando seu pedido, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Engraçado, interessante, antes da gente entrar no texto, eu estava me lembrando, né? Quando eu mencionei na oração que em muitas situações o Senhor, ele permite que a gente seja assolado, perseguido, oprimido pelas lutas, né, com a intenção de nos dar crescimento, não é verdade? É isso que a Bíblia diz lá em Êxodo, que quanto mais o povo era oprimido, mais eles cresciam. E eu me lembro que quando Josué, ele tomou posse, né, da terra de Canaã, começou aquela luta, venceu Jericó, depois venceu Ai. A Bíblia diz que lá no livro de Josué mesmo,
E depois do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que Deus ele não destruiu por inteiro os inimigos que ali estavam, para que o povo aprendesse a guerrear, né? Não sou eu que estou dizendo, é as escrituras. Então, há situações que Deus ele não destrói os nossos inimigos de imediato, ele não basta, dá um basta logo, porque ele está usando aquela circunstância para o nosso crescimento. E você pode dizer amém por isso? Então, às vezes, a gente ora, Senhor, essa situação, essa causa, né? Essa pessoa que precisa ser liberta, essa luta financeira, essa luta na saúde. Deixa eu dizer para você, existem coisas que estão contribuindo para o seu crescimento, amém? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a Bíblia diz que Deus não destruiu os inimigos de imediato, porque aquele povo, ele tinha nascido, era uma nova geração que nasceu no deserto, eles não sabiam guerrear. E como que a gente aprende a guerrear? Guerreando, né? Não existe uma escola teórica de guerra, existe uma escola prática, né? Se aprende a guerrear, claro que existe o treino, mas se aprende a guerrear guerreando. Amém? Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é sobre o traidor, a traição de Jesus. E eu quero, se você pode, né, se você tem essa disponibilidade de abrir a palavra do Senhor e acompanhar comigo, eu quero ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Eu vou ler a partir do verso 20. Diz assim o texto: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu, repete comigo, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vou ler o verso 27. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Quantos? Todos. Amém? Essa é a chave da revelação que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, antes de eu começar a explanar o texto, eu quero anunciar para os irmãos que a partir do início do mês que vem, de setembro, eu vou começar uma série no Instagram, né? Deixei até o meu Instagram aqui na descrição do vídeo, que é miss.mariana Galvão. Eu vou começar uma série só com mulheres. O nome da série vai ser Mulher para Mulher. Convidei várias pastoras, apóstolas, né, missionárias, para estar compartilhando um texto da palavra que traz alguma narrativa sobre uma mulher que a Bíblia conta, e isso vai ser ministrado, vai ser às sextas-feiras, às 15 horas, e cada uma dessas servas de Deus vão trazer uma revelação do texto, né, um aprendizado de uma mulher para as nossas vidas. Ah, é só para mulher? Não, os homens também podem assistir, mas vai ser algo assim, onde vai ser tratado a Bíblia conta, mas todos estamos convidados sem discriminação alguma, amém? Vai ser no meu Instagram às sextas-feiras a partir do mês que vem. Eu vou estar fazendo um cartaz para divulgar e eu conto com você aí. Amém? Então vamos começar a entender o que o Senhor trouxe ao meu coração hoje pela manhã. André Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Kátia, Silene, sejam bem-vindos. Então vamos entrar no texto. Eu quero falar um pouco do perfil de quem é esse traidor que traiu Jesus, né? Judas Iscariote. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 6 que Jesus, ele passou a madrugada no monte orando, e quando ele desceu do monte, ao amanhecer, diz o texto de Lucas, ele chamou os discípulos para si, a quem
quem os nomeou posteriormente de apóstolos. E a Bíblia vai dizer o nome de cada um deles: Pedro, né, Tomé. A Bíblia vai dizendo o nome de André, o nome de cada um deles discriminadamente, né? Ponto a ponto o nome de cada um. E o que me chama a atenção é que a Bíblia não menciona o perfil de nenhum deles a princípio. Mas ao final dos versos do capítulo 6 de Lucas, a Bíblia vai dizer: e Judas, aquele que se tornou traidor. Então, preste bem atenção nisso, que várias versões, eu investiguei várias versões da Bíblia e eu pude compreender, deixa eu só colocar o carregador aqui. E eu pude compreender que Judas, ele não foi traído da sua caminhada com Cristo. Você pode dizer glória? A Bíblia diz que ele se tornou traidor. Jesus, quando chamou Judas para caminhar com ele, para fazer parte do seu ministério, creio eu que ele não era traidor desde o início. Ele, ao longo da caminhada, ele se tornou, é o que o texto diz, traidor. Eu na nova tradução, na linguagem a NVT, nova tradução transformadora, as versões Almeidas, a tradução brasileira, diversas versões dizem a mesma coisa, que ele se tornou um traidor. Então, Judas, ele não começou sendo traidor. E o interessante desse texto é que a escolha de Jesus foi feita debaixo de oração. A Bíblia diz que ele passou aquela madrugada orando e ao amanhecer, debaixo de entendimento e direção de Deus, ele escolheu os discípulos. Então ele não escolheu aleatoriamente. E aqui eu já quero ministrar algumas coisas ao nosso coração. É bem verdade que foi profetizado que Cristo seria traído, mas nenhum deles já estava predestinado à traição. Judas, ele fez a opção de ocupar esse lugar de traidor. Eu não acredito num Deus determinista e fatalista que escolhe, designa e destina pessoas à perdição. Eu não creio nisso. Eu creio que uma profecia existia e que Judas ocupou este lugar de traidor. Amém? Então, vamos entender agora o que o texto vai dizer. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz que houve uma situação em que a Maria, ela ungiu os pés de Jesus. E a gente vai entendendo qual era o perfil desse traidor. Que Maria ungiu os pés de Jesus e ali ela derramou sobre os pés dele um unguento de nardo puro, né? Um perfume muitíssimo precioso, que equivalia a 1 ano de trabalho. Essa Maria derramou os pés de Jesus. No ato em que ela derrama em adoração, numa adoração profética, porque ela já estava anunciando a morte de Jesus, a Bíblia diz que Judas, ao observar aquela situação, ele diz: nossa, era melhor que este perfume fosse vendido por 300 denários e dado aos pobres. Mas o texto vai dizer que ele não estava preocupado com os pobres. Amém? E vai dizer que ele era ladrão, ele roubava da bolsa. Então, quem é esse Judas? Esse Judas é alguém que tem um perfil avarento e tem um discurso até mesmo de solidariedade, tem um discurso até de benevolência, né? De uma assistência aos necessitados. Ele tem um discurso de bondade, ele tem um discurso populista, ele tem um discurso de ajuda aos necessitados, mas a intenção do seu coração é avarenta. A intenção do seu espírito é acumular para si. Ora, por que Judas disse isso? Porque ele pensou, se esse valor for vendido, desse perfume for vendido e colocado à bolsa, ele teria a oportunidade, certamente, de extrair, de roubar da bolsa. Vamos entender, Judas, ele era tesoureiro, era responsável pelas finanças do ministério de Jesus, né? Nós sabemos que algumas pessoas ricas naquela época, elas financiavam o ministério de Jesus. Por exemplo, Susana, Maria, algumas mulheres donas de terras financiavam, né, o ministério de Jesus, é o que as escrituras dizem. E Judas, ele tinha acesso a esses recursos porque ele cuidava da bolsa. Ele era o tesoureiro, ele era o administrador, ele era o responsável pelas contas que tinham que pagar e o que tinha que comprar.
quando era necessário que fosse a uma cidade comprar pão para Jesus e os seus discípulos, certamente os discípulos recorriam a Judas para que ele desse o valor que estava na bolsa para comprar, porque ele era responsável pela quantia. Então nós vamos entender que Judas, ao longo da caminhada com Cristo, ele foi rebandoquébia, se tornando traidor à medida em que ele foi não se submetendo ao discipulado e ao ensinamento de Jesus, mas aplicando os seus olhos e o seu coração às riquezas. Outra coisa que eu aprendo que é o perfil do traidor é que Judas ele era muito avarento e ele não se sentia feliz com o ambiente da honra. Pega isso. Judas, ele tinha um olhar avarento e ele não se sentia à vontade de um ambiente de honra, onde havia honra com recursos financeiros. Quando ele viu Jesus sendo honrado com algo muito precioso, aquilo trouxe um desconforto para ele, porque o seu coração era avarento. E isso revela o perfil, infelizmente, né, de alguns que estão à frente, de alguns que são servos, né, de Deus, que não conseguem honrar ao Senhor com os seus recursos, que não conseguem honrar os profetas, que não conseguem honrar os missionários, que não conseguem honrar o seu pastor. Eu lembro de um episódio de um pastor muito entristecido que entrou na igreja onde eu congregava, muito desiludido porque pastoreou uma igreja durante 40 anos, e eu fiquei sabendo disso de perto, e foi feita uma reunião para saber se daria ou não um relógio para o pastor de presente de aniversário, dia de pastor, não sei. E naquela reunião foi deliberado que não seria dado. Aquele pastor foi tão atacado por aquele ambiente de desonra que isso trouxe para ele um sentimento, né, que o entristeceu demais. Então eu estou falando aqui de um perfil de alguém que anda perto de Jesus, mas não tem o entendimento de honrar, não tem o entendimento de honra, não tem o entendimento de serviço, tem o entendimento de avareza, de tomar para si, ainda que o discurso e a fala seja de ajuda, seja de enfim, como é que é? Benevolência, pode ser. Então, ele tinha um discurso, mas o seu coração era avarento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ao longo do ministério de Jesus, ele foi despertando muita inveja dos fariseus. Os fariseus, eles tinham muita inveja de Jesus. E o ápice da crucificação, o que acelerou o processo da crucificação de Cristo, foi o quê? Quero ver quem sabe. Foi a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, aquilo ali trouxe um saculejar, né, em Israel, na Judéia, e aquilo trouxe um ódio. As escrituras dizem isso lá em João capítulo 11, que eles começaram a buscar uma ocasião não só para matar Jesus, mas também para matar Lázaro, aquele que Jesus tinha ressuscitado. Tudo isso eu estou falando para construir uma base de introdução para a gente entender, né, o perfil desse Judas e como ao longo da caminhada no ministério ele foi se tornando traidor, deixando seus olhos e o seu coração se aplicar a riquezas e a possibilidades de lucro e não ao ensinamento e não à submissão ao discipulado. Eu lembro de Paulo dizendo para o seu filho, para o seu discípulo, né, o seu pupilo Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte, que os que querem se tornar ricos caem em tentações e em laços e armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. O que Paulo está dizendo? Que aqueles que querem se tornar ricos, eles têm os seus pés ali envolvidos em laços e eles caem em armadilhas que levam completamente desgraça. Então o que Deus está dizendo? O problema é dinheiro? O problema são as riquezas? O problema é a abundância? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si. Porque quanto mais dinheiro você tem, dentro de uma visão de reino, mais recursos você tem para investir, para honrar,
para fazer com que a obra de Deus ganhe engrenagem. Então o problema não é o dinheiro. O problema é o coração avarento por trás de um discurso de bondade e de compromisso com os pobres. O problema é o amor ao dinheiro e o desejo de se tornar rico. É a concupiscência, amém? Então, nós vamos entendendo como que esse Judas ele foi se gestando, esse traidor, ao longo do ministério. Então, voltando, o que aconteceu? Os fariseus buscavam uma ocasião para matar Jesus. E Judas viu, preste atenção nisso, e Judas viu nessa conjuntura, nesse desejo que os fariseus tinham de matar Jesus, Judas viu mais uma vez uma circunstância favorável para que ele pudesse lucrar. Judas viu no desejo e naquela vontade ardente que os fariseus tinham de matar Jesus, Judas encontrou ali uma oportunidade dele angariar algo para ele. Uma oportunidade, mais uma vez, ele conseguia tirar vantagem para ele. E a Bíblia vai dizer que lá no capítulo de número 26, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Judas foi ter com os principais sacerdotes e lhes propôs o seguinte: que me queres dar? Eu vos entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata. Amém? Então Judas, olha só a mente do cara que era discípulo, que andava com Jesus. Ele viu naquela circunstância uma oportunidade de ganhar. Uma oportunidade de trair Jesus por causa do dinheiro. Deixa eu dizer algo para você. Aqueles que querem usar Jesus para obter recursos, para obter riquezas para sua própria concupiscência, esses já traíram a proposta do reino. Esses já traíram Jesus. Esses já traíram o pastoreio de Jesus. Então, Judas, ele percebeu naquela situação uma oportunidade de ganhar. E o que ele fez? Se prontificou e recebeu 30 moedas de prata. Agora Judas continua caminhando com Jesus, só que já traindo ele, já havia a traição, já tinha acontecido pelas costas de Jesus. E nós vamos entrar aqui num episódio, um dos episódios anteriores à crucificação, e é isso que eu quero trazer ao nosso coração. Até então eu fui falando fui trazendo a introdução do texto. E a Bíblia vai dizer que depois que Judas ele vende Jesus por 30 moedas de prata, chegou o momento da ceia. Amém? Chegou o momento da ceia. A Bíblia vai dizer que Jesus se colocou com todos os 12 à mesa. E eu quero falar algo com você. A mesa, o relacionamento e a intimidade é o ambiente que Deus gera para trazer revelação de coração. Quem tem intimidade com Deus conhece o coração de quem está perto de você. Você pode dizer um glória a Deus por isso. Dá um likezinho, aperta aí, compartilha. Quando nós temos intimidade com o Senhor, a mesa, o lugar da comunhão, o lugar da ceia, o lugar do relacionamento, o lugar do quarto, amplio a ideia, o lugar da oração, o lugar da leitura da palavra, o lugar da intimidade, é um ambiente favorável para Deus revelar corações para mim e para você. Deixa eu dizer algo para você, que quem anda em relacionamento íntimo com Jesus pode até ser traído, mas não decepcionado, surpreendido. Amém? E o texto vai dizer que enquanto eles estavam comendo, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Na mesa, na intimidade, na comunhão, Jesus anunciou: um de vocês vai me trair. E como Jesus sabia que alguém ia trair, porque já existia uma revelação de que o traidor, que alguém trairia Jesus. Isaías profetizou sobre isso, amém? Então, a intimidade trouxe a revelação de quem era o traidor. E quando nós temos, irmãos, uma vida de profunda intimidade, de profunda oração, de profundo clamor, de profundos propósitos com Deus, Deus ele não vai deixar você enganado. Eu quero ministrar isso ao seu coração. Deus ele não vai te deixar enganado e Deus ele não vai nos deixar enganado. Amém? Jesus ele foi traído, mas ele não foi enganado por Judas, porque ele caminhava debaixo da revelação, porque ele caminhava na profecia. Eu desconfio muito de pessoas
Eu desconfio muito de situações de pessoas que são surpreendidas. Do nada tomou uma facada, do nada foi traído, do nada tomou uma apunhalada. Eu me pergunto, será que Deus não revelou? Será que Deus não mostrou? Porque Deus já me mostrou muitas situações, irmãos, antes mesmo que elas acontecessem. Eu quero dar um exemplo aqui que me traz à memória. Eu lembro que certa vez eu fui para uma determinada reunião e quando eu estava saindo da minha casa, a caminho dessa reunião, aconteceu algo muito interessante comigo, que eu estava a caminho e os meus ouvidos espirituais se abriram e eu comecei a ouvir uma pessoa que eu conhecia de fato, sabia quem era, ouvi a voz dessa pessoa declarando muitas palavras de acusação contra mim que não tinha nenhum fundamento, era só questão de inveja e ciúme. E essa pessoa me acusava, falava muitas coisas ao meu respeito. E quando eu estava a caminho, o Senhor já disse para mim, isso está no coração dela que eu estou te mostrando. E estou eu te revelando porque quando você chegar naquele lugar, você vai tão somente se assentar e se calar. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 21, o seguinte, irmãos, não procurei vingar-vos a vós mesmos, mas deixai-vos a ir ao Senhor, porque dele é a vingança. E quando eu cheguei na reunião, eu me assentei, aquela pessoa se levantou e começou a dizer um monte de acusação a meu respeito, que Deus já tinha me mostrado no mundo espiritual. Eu fui surpreendida? Não fui surpreendida. Eu fiquei decepcionada? Eu não fiquei decepcionada. Eu me senti até mesmo traída, porque era uma pessoa perto de mim. Mas eu não fui surpreendida, por quê? Rabandocou, xenegandácia. Porque quem anda debaixo da revelação, porque quem tem afinidade com as escrituras, porque quem tem uma vida de oração e de profundo relacionamento com Cristo, não anda no escuro, amém? Não anda para ser enganado. A Bíblia, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. E quem anda na luz não anda em trevas. Você sabe por onde você está andando. Você sabe quem é quem. Você conhece os corações. Por quê? Porque Deus ele vai te revelando o caráter das pessoas. Rabandocai. Dá um like aí, irmão. Aperta o coraçãozinho, amém? É uma forma de você se manifestar que você está entendendo essa palavra e eu entender que você está entendendo essa palavra, amém? Senão eu explico de novo. Então, vamos lá. Quem caminha em relacionamento com Cristo não anda em trevas. Deus não nos chamou para andar nas trevas. Ele nos chamou para andar na luz. A Bíblia vai dizer que Jesus ele não precisava que ninguém lhe contasse nada a respeito de ninguém, porque ele sabia os desígnios do coração do homem. Ele tinha total discernimento do que estava dentro do coração do homem antes mesmo que o homem falasse. A Bíblia nos conta, eu vou só fazer menção de um texto que está fresco na minha cabeça que eu li ontem. Pedro recebeu a cobrança de um imposto que era dado para a manutenção do templo antes da Páscoa. E a Bíblia diz que quando Pedro entrou em casa, antes mesmo que ele contasse para Jesus que ele tinha que pagar aquele imposto, a Bíblia diz que Jesus se adiantou. Jesus falou antes que Pedro contasse. E ele disse, Pedro, vai-te ao mar, lança ao anzol, o primeiro peixe que tu fisgar, tem uma moeda, paga o meu e o teu imposto. Então, Cristo, em diversas vezes, ele revela, a onisciência do Espírito Santo sobre ele, revelando corações. Jesus, ele foi traído, ele foi caluniado, ele foi difamado, ele foi maltratado pelos fariseus, pelos sacerdotes, mas nenhum momento, recamam xenegandácia, Jesus andou debaixo de engano. E eu quero dizer algo para você, você não vai andar debaixo de engano. Porque a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade está debaixo da escravidão do engano. Então Deus está falando para alguém, se você está sofrendo traição e você não sabe, tenha uma vida de oração para que você não seja surpreendido por uma traição, porque Deus ele vai fazer contigo como ele fez com Pedro, ele vai se antecipar. Rebandoquébia. Rebondocou, Xanagandácia, entrou minha amiga Marta, intercessora, seja bem-vinda, Martinha. Então, Jesus, ele se antecipa porque ele conhece. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus algo muito lindo, que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela atua na divisão da alma do espírito e ela é apta para discernir as intenções do coração.
quando você tem uma vida de profunda intimidade com a palavra, você está apto para discernir, rebondoqueb, as intenções do coração daqueles que estão perto de você. E deixa eu dizer, não sai porque o Espírito quer ministrar algo mais profundo ainda ao nosso coração. Jesus sentou com os 12 e o traidor já estava ali. E o texto vai dizer que eles ficaram contristados se perguntando: quem vai trair? Será que sou eu? Será que é Pedro? Será que é Tiago? Será que é João? E cada um dizia: sou eu, Senhor, sou eu. E a Bíblia vai dizer, olha só o que diz o verso 24: o Filho do Homem vai, como está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ou seja, a profecia já existia. Já existia uma palavra. Quando eu ando debaixo de uma profecia, eu digo não de profecia voada, mas da profecia das Escrituras. Eu já sei o que vai me suceder. Eu só preciso me preparar. Jesus não disse que nós seríamos enviados como ovelha no meio de lobos? E eu quero te perguntar, por que você se surpreende de estar no meio dos lobos? Por que você se surpreende de estar sendo perseguido? Se a Bíblia diz que você seria, você só precisa se armar e se equipar para aprender a lidar com isso sem que as traições te paralisem ou comprometam o que Deus tem com você. E muitas das vezes nós deixamos as traições desconstruir o nosso caráter. Nós nos tornamos os nossos advogados, nós nos tornamos os nossos próprios defensores, ao invés de entregar a vingança na mão do Senhor. E a Bíblia vai dizer que todo mundo começou a se perguntar: sou eu, Senhor? Aí quando Judas pergunta, Jesus diz: tu mesmo disse, tu mesmo disseste. Aí a ceia foi um lugar totalmente favorável que Cristo gerou para revelar corações. Só que deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus diz para Judas: você vai me trair, ele não estava apontando Judas para condenação. Dentro de uma visão de reino, de uma visão de discipulado, Jesus estava revelando o que estava dentro do coração de Judas para entender qual se haveria algum retrocesso, se ele se arrependeria ou não. E o texto vai dizer que enquanto comiam, tomou Jesus, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E deixa eu dizer algo aqui para você sobre a ceia. Já há algum tempo o Espírito Santo vem ministrando isso ao meu coração. Amém? A ceia ou a mesa é um lugar de revelação. É um lugar que Deus me dá a oportunidade de eu me examinar a mim mesmo. Deixa eu dizer algo aqui para você que talvez vai te chocar, vai desconstruir algumas coisas que você aprendeu ao longo da sua caminhada, mas que bíblica não são. E eu vou te explicar. Deixa eu dizer algo para você. A ceia, ela é do Senhor. E ninguém na terra pode proibir alguém de tomar ceia. Ah, irmão, mas ele está em pecado. Ah, mas está em pecado ou é impedido de tomar ceia. Deixa eu dizer para você. A ceia não é um lugar que proibir alguém de acessar. Porque Judas já acabando rebarácia. Judas já havia traído, seu coração já tinha sido revelado. E a Bíblia diz que Jesus deu o pão para quem? Para todos. Repita comigo. Jesus deu o pão para todos. Depois disse: bebei do cálice, que é o meu sangue. E Jesus vai dizer: bebei dele todos. Jesus dá o pão e Jesus dá o cálice na intenção de provocar arrependimento em corações. E a ceia, ela é oferecida para que eu e você sejamos conduzidos ao arrependimento. É por isso que Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, segundo seus conceitos, segundo seus critérios, segundo seus valores, não. Segundo a direção do Espírito. E ele vai dizer: então tome. Aquele que bebe do pão, aquele que bebe do cálice e come do pão, sem discernir o corpo de Cristo,
é esse que adoece, mas aquele que toma, né? Esse que é o que toma indigno, mas aquele que toma considerando, se arrependendo dos seus pecados, sabendo que é pecador e sabendo da sua condição, este está apto. Por quê? Porque houve arrependimento. E todas as vezes que nós nos arrependemos, Deus ele tem uma oportunidade, rebandacai, ele abre uma porta de salvação. Amém? Todas as vezes que há arrependimento no meu e no seu coração, Cristo abre uma porta para mim e para você de restauração. Então entenda, ninguém pode tirar a ceia da mão de ninguém, porque Jesus não tirou a ceia da mão de Judas, e Judas já estava pronto para trair ele. Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia vai dizer na outra versão, se eu não me engano, de Marcos, que depois que, olha só, depois que ele toma da ceia, sem se analisar, sem se arrepender, ou seja, indignamente, nas palavras de Paulo, Satanás entra nele. Quando que Satanás entra numa pessoa? Quando ela come do pão e bebe do sangue de Cristo, que é vertido em favor de nós de uma forma indigna, sem se autoavaliar, sem se autoanalisar. Deixa eu dizer para você, Deus ele é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus que abre porta para mim e para você de restauração. Há momentos da nossa vida que quando, preste atenção nisso, nós percebemos que alguém está nos traindo. Nós sabemos que alguém fala da gente quando a gente não está presente, não é verdade? Porque quando a gente ora, Deus mostra, irmão, Deus revela. Nós andamos na luz. Então o Senhor vai revelando. E em muitas situações, quando a gente sabe que alguém está traindo, o que a gente faz? A gente fecha a porta, a gente não dá mais oportunidade, a gente não quer na nossa casa, a gente não convida para estar conosco, a gente não liga mais para essa pessoa, a gente não quer mais estar com essa pessoa, a gente não se assenta mais à mesa com essa pessoa. Quando a gente sabe que alguém está traindo a gente ou que alguém já traiu, o que a gente faz? Na nossa carnalidade, nós fechamos a porta. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele não fechou a porta para Judas. Ele já sabia que Judas já estava totalmente comprometido com os fariseus para matar Jesus. Mas ele foi lá, ele fechou a porta e disse: Judas, você não vai participar da última ceia, porque eu já sei onde você esteve ontem. Porque eu já sei que tu me vendeu por 30 moedas de prata. Você acha que ele não sabia? Ele sabia, como eu falei aqui, mas ele abriu uma possibilidade de arrependimento. Ele abriu uma oportunidade de restauração, rebandokébia, para Judas, rebandacai, ramandocou. Então deixa eu dizer para você, Jesus não excluiu Judas da ceia. A Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos, se eu não me engano, Marcos vai dizer: aquele que mete a mão comigo no prato, esse que vai me trair. Ou seja, aquele que tinha intimidade suficiente com Jesus para colocar a mão no mesmo prato que ele estava colocando. É assim, se eu não tenho intimidade com você, eu não vou pegar alguma coisa do seu prato. Seria até uma falta de educação. Você está comendo um lanche, alguma coisa, uma batata frita, eu vou lá e meto a mão no seu prato sem ter intimidade contigo. Você vai dizer: nossa, essa mulher é muito mal educada. Mas no prato do meu marido eu faço isso. Ele não gosta, mas às vezes eu faço. Ele está comendo uma batata frita, alguma coisa gostosa, eu vou lá e pego. Na minha irmã, lá na minha casa, todo mundo tinha mania de todo mundo comer um do prato do outro. Minha irmã estava comendo alguma coisa. Dá um pedaço dessa carne, dá um pouco desse suco. É feio, mas a gente em família fazia. Por quê? Porque um tinha intimidade com o outro. Judas tinha intimidade com Cristo, ao ponto de colocar a mão no prato. E Jesus, ele deu um bocado molhado. Ele deu um pedaço de pão molhado para Judas. Ou seja, ele ali constrangeu, né, Judas em honra, para que algo dentro dele acionasse uma mudança, uma metanoia. Mas Judas, ele não mudou, ele participou da ceia, ele ocultou ali o desígnio do seu coração e ele permaneceu dentro do seu propósito. Aí você vai dizer assim: ah, irmã, mas já estava profetizado que alguém ia trair. Mas deixa eu dizer para você, como eu disse lá no começo, né? Se você pegou essa live pela metade, você pode ouvir ela do começo, depois que a gente terminar. Mas deixa eu dizer algo, a profecia já existia. Mas eu falei que Deus, ele não destina ninguém à perdição. Deus, ele não criou ninguém para o inferno, ele não destina ninguém para a condenação.
Judas, ele ocupou esse lugar, ele optou pelo lugar de traidor. Ele se tornou traidor. Ele teve diversas oportunidades de arrependimento, mas não se arrependeu. Eu lembro de um pastor muito conhecido uma vez pregando, dizendo: irmãos, por que Jesus, sabendo que Judas roubava, que ele era avarento, que ele tinha amor às riquezas, por que Cristo botou Judas para ser o tesoureiro do ministério dele, sabendo dos problemas que ele tinha? Por que ele não botou Pedro? Por que ele não botou João? Por que ele não botou Tiago? Por que ele não botou Tomé? Não, ele botou Judas, porque quando Cristo deu a oportunidade dele ser tesoureiro, Jesus estava dando a oportunidade dele se arrepender, confessar e ser restaurado. Mas Judas não foi. Ele participou da ceia, ele recebeu a honra de Cristo, a oportunidade, a porta foi aberta, a cadeira foi puxada, ele se assentou, ele recebeu do pão, ele bebeu do cálice, mas os desígnios e as direções do seu coração não mudaram. É por isso que nós vemos pessoas endemoninhadas dentro da igreja, porque participam da ceia e não querem deixar de participar para que ninguém comente. Fulano não participou, ciclano não participou. Então participa da ceia ocultando seus pecados. Isso é um perigo. Porque a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas depois que ele ceou. Por quê? Porque não houve autoexame, não houve mudança no interior do coração de Judas. Isso é um perigo. Irmãos, há igrejas, eu vou falar isso aqui abertamente, né? Já disse que você ia ficar um pouco impactado com isso, que ninguém tem o direito, biblicamente falando, de tirar a ceia da mão de ninguém, porque Jesus não tirou a ceia da mão de Judas. E eu quero que você fique com isso firmado no seu coração. Não há nenhuma menção, nenhuma doutrina dos apóstolos, nem Atos, nem nos evangelhos, de que é possível e de que a igreja ou a liderança da igreja tem a prerrogativa de tirar a ceia da mão que está em pecado. Porque o exame é alto, é pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que diz o texto. Então, pegou essa chave? Deixa eu concluir o que aconteceu com Judas. Ele continuou com os seus desígnios. Lembrei uma coisa interessante que eu ia falar. Existem igrejas que alguém, um obreiro, diácono, não sei o quê, eles anotam durante a ceia. O nome dessas pessoas é anotado, é levado à direção da igreja e essas pessoas são indagadas por que elas não cearam. E algumas são afastadas do seu cargo porque não cearam. Irmão, isso é muito perigoso, porque a ceia ela é uma relação íntima sua com o Senhor. Amém? Então, o que acontece com Judas? Ele sai da ceia. Bota alguma coisa aqui para mim para segurar, Débora. O negócio ali, ó, aquele pote. O que acontece com Judas? Ele sai da ceia, toma do pão, bebe do cálice sem arrependimento. E a Bíblia diz que ele foi tocado por íntimo remorso. Mateus vai dizer no capítulo de número 27, no verso 3, que ele foi tocado de remorso. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. E agora veio sobre ele, pega isso aqui, que isso aqui é muito forte. Ele foi tocado de remorso. Eu quero dizer que remorso é uma coisa e arrependimento é outra. O arrependimento, ele faz com que eu e você sejamos mudados pelo Espírito. Não é isso que João Batista prega lá em Mateus capítulo 3? Produzir frutos dignos, ou seja, que revelem arrependimento. Quem se arrepende muda de rota. Quem se arrepende muda de comportamento. Mas Judas não. Olha o que o texto diz, que ele foi tocado de remorso. Ele teve todas as oportunidades de amor. Ele teve o melhor discipulado do mundo e o melhor pastor. O pastor que sentou com ele na mesa sabendo que ele era traidor. O pastor que abraçou ele. O pastor que deu oportunidade para ele. O pastor que amou ele até o fim. E a Bíblia diz que ele não aproveitou, digo eu, não a palavra, entendimento do texto. Ele não aproveitou a oportunidade de arrependimento. E o que ele fez? Ele foi tocado por remorso. O que é remorso? Como eu disse, o arrependimento gera em mim uma mudança de comportamento. E o remorso? O remorso não. Ele gera uma condenação, uma autocondenação profunda
que me leva à depressão, que me leva à morte, que me leva ao suicídio. Judas, ele sentiu não só uma autocondenação, como também, certamente, Satanás e seus demônios começaram a atormentar a mente dele de acusação, né, e sentimentos e palavras, e Judas foi tocado por esse remorso, envolvido numa completa solidão, porque agora ele não estava mais à mesa, agora ele não tinha mais a oportunidade que ele teve, e a Bíblia diz, olha só o que Judas fez, a Bíblia diz que ele se reportou ao templo, ele foi até lá, aos sacerdotes, aos principais da sinagoga, aos anciões, devolver a moeda. Reboncho, calabarácia. Entenda isso aqui. Ele teve a oportunidade de arrepender-se com Jesus e não se arrependeu. Agora ele vai buscar um lugar de restauração, não no reino, mas na religião. Tiago Xavier, meu padrinho, vai gostar dessa. Judas, ele foi buscar um alento, uma oportunidade aonde? No seio da religião. Eita, glória! Rebondoquébia. No meio dos acusadores, lá foi Judas. Dizer, pequei, traindo sangue inocente. Sabe o que os religiosos disseram para ele? Que me importa, isso é contigo. Traduzindo para hoje, para ficar claro para você entender, problema é teu, te vira. Rebondoquébia. A voz da religião é a seguinte: você traiu, você errou, você pecou, você caiu, você adulterou, problema é seu. Jesus está dizendo que quando eu rejeito a mesa da misericórdia, quando eu rejeito a mesa do arrependimento, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão, quando eu rejeito o bocado molhado, sabe o que me resta? O ambiente da religiosidade que vai dizer para mim e para você, problema é teu, te vira. Rebandocai. Aí vem Judas, rebandaçai. Vem Judas vivendo uma situação que Jesus nunca quis que ele vivesse, entendo eu. Jesus nunca quis que Judas, nem que nenhum traidor vivesse o que Judas viveu. A Bíblia diz que esses homens disseram isso para ele, problema é teu. Agora ele estava sozinho, com tudo que ele cobiçava, as 30 moedas de prata e os dinheiros que ele foi adquirindo, sei lá quantos. Tudo que lhe restou foi aquelas 30 moedas de prata. Essas 30 moedas afastaram ele da comunhão. Essas 30 moedas tiraram ele da oportunidade de ser restaurado. O que Judas faz? Assolado pela condenação, assolado por aquele sentimento de culpa, assolado por aquela angústia demoníaca, que certamente Satanás ficou acusando a mente dele, você traiu, ele foi bom, ele era o Cristo, ele era o Messias, você não deu valor ao discipulado, você não deu valor à amizade, você não deu valor a esse pastoreio. Satanás aproveitou aquela oportunidade para torturar Judas com condenação. E sabe o que ele fez? Ele não suportou aquela acusação. Ele pegou aquelas 30 moedas, lançou lá para dentro do templo, jogou aquela moeda para dentro do santuário. E a Bíblia diz que ele foi e se enforcou, porque ele não suportou o peso da condenação, o peso do remorso, o peso da culpa. Irmãos, e existem muitas pessoas que estão nessa condição, que estão ao ponto de tanto remorso, de querer se suicidar espiritualmente. Eu abro mão, chega. Deixa eu dizer para você, Jesus tem uma mesa preparada para você se arrepender. Há uma mesa posta para arrependimento, rebandacai. Jesus não é igual a mim, igual a você. Quando somos traídos, fechamos a porta da nossa casa e dissemos, não quero mais essa pessoa aqui dentro da minha casa. Não quero mais atender a ligação dessa pessoa. Não me sento mais à mesa com ela. A mesa está posta. A cadeira está ali. Jesus não tirou a cadeira de Judas da mesa. Os 12 se assentaram, inclusive ele. Jesus não excluiu Judas. Ele continuou dando oportunidade. Deixa eu dizer para você. Eita, glória. A internet caiu aqui porque tá dando uma ventania. Então vamos lá. Essa internet é atribulada.
Então vamos lá. Jesus está dizendo para mim, para você, dê oportunidade para o traidor. Dê oportunidade ao menos para que ele se arrependa, irmão. Amém? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ah, irmão, mas ele me traiu, mas ele foi muito ruim. Ele me abandonou, me deixou com os meus filhos. Deus está dizendo, dá uma oportunidade para que ele se arrependa. Dá uma oportunidade. Amém? Existem pessoas que não querem, como Judas. A Bíblia diz que Judas se retirou. Quem não quer se arrepender, se retira. Mas você que é servo de Deus, que é serva de Deus, você precisa dar uma oportunidade e não trancar a porta. Quem tranca a porta é o religioso. O religioso é assim, quando ele sabe que você pecou, ele fecha a porta, ele te difama, ele diz, problema é teu, resolve. Né? Rebandocai. Mas Jesus coloca a mesa. Rebandocome, narabandassai. Relergue a mandachão da rabacou. Eu quero orar com você nessa tarde de hoje. Você que foi traído. Você que foi ferido. Você que foi machucado. Você que precisa ser restaurado. Você que precisa crescer, irmãos. Você que está trancado por causa da traição. Tem gente que foi traído e se tranca. Ah, eu não acredito mais em ninguém, não me relaciono mais com ninguém, porque ninguém presta. Não é verdade. Jesus está dizendo, dê oportunidade. Como que eu trato com o traidor, irmão? Dando oportunidade. Amém? Dando oportunidade para arrependimento. Quem não dá oportunidade para arrependimento são os fariseus, os religiosos. Rebandocome naravassai. E se você é o traidor, Jesus está dizendo, a mesa está posta. Se foi você que traiu, se foi você que caiu, existem duas classes de pessoas. O que é traído e o que trai. Se você traiu, Jesus está dizendo, estou botando a mesa posta aqui, para você comer dessa palavra e se arrepender e ser restaurado. Mas se você rejeitar a restauração, o que te sobra é o tormento do inferno. Porque a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Satanás, ele atormentou Judas até executar totalmente o seu plano. Deixa eu te dar mais um exemplo de como Jesus conheceu o coração dos homens. Depois dessa passagem de Judas, a Bíblia diz que Pedro é avisado. O mesmo procedimento que Jesus fez com Judas, ele fez com Pedro. Ó, você vai me negar 3 vezes. Não é isso? Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Não é isso? Então, Pedro também foi confrontado no seu íntimo. Jesus já sabia que ele era medroso, que certamente ele iria negar, e Jesus confrontou ele, porque o discipulado é confronto, não é isso, presbítero Thiago? Eu aprendi que discipulado é confronto de caráter, não é afrontar a pessoa, não, é confronto de caráter, você revelar o que está no íntimo daquela pessoa, para que aquela pessoa exponha e se arrependa, e não seja condenado. Então, Jesus também trouxe o discipulado para Pedro, ó, tu vai me negar. Pedro, não, Senhor. Por que o destino de Pedro foi diferente de Judas? Os dois fizeram besteira. Porque Judas, irmãos, ele traiu, mas ele poderia ter sido restaurado. Só que o pecado dele e o de Pedro, eu não posso mencionar qual foi o pior e qual foi menos pior. Mas Pedro, ele negou Jesus, disse, não sou nenhum deles. Mas Pedro, ele aproveitou. No coração de Pedro, Deus encontrou o arrependimento e ele foi restaurado. E o Senhor disse para ele posteriormente, tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi restaurado, Judas não. Porque Judas não aproveitou a oportunidade. Amém? Vamos orar. Né? A conexão caiu, acabou que eu me coisei aqui. Mas vamos lá. Talvez você esteja entre essas duas classes de pessoas. O que foi traído, está ferido, está machucado. E o traidor precisa ser restaurado, precisa confessar. Você precisa vir à luz. Pastor Douglas prega lá em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no original, e o Senhor disse, haja luz. Só que no original, a Gênesis, na verdade, não é a criação, é a recriação. Porque Deus criou, Satanás foi precipitado sobre a terra e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Por quê? Porque pastor Douglas prega isso, porque antes de todo processo de restauração, precisa ter a manifestação da luz. O pecado precisa vir à tona, a lascívia precisa vir à tona, a prostituição precisa vir à tona. Para quê? Para que haja restauração.
Amém? Quando que Davi começou a ser restaurado? Quando ele disse, pequei. Rebanda a cara. Por isso que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então tem que confessar. Você tem que colocar para fora, tem que buscar um ouvido do reino, não um ouvido da religião que vai dizer o problema é teu. Um ouvido que é do reino que vai dizer, não, irmão, eu vou te ajudar, você vai ser restaurado no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Se você puder, onde você estiver, colocar a mão no seu coração, para que o Espírito Santo possa ministrar profundamente o seu íntimo, a sua alma, as suas emoções, debaixo dessa palavra, debaixo dessa revelação, debaixo dessa profecia. Eu creio que o Senhor vai começar a te restaurar. Rebandorobocome, narabadassúbia. E você não ficará, rebandokébia, de nenhuma forma enganada, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Rebandassou. Deus, eu quero apresentar a vida da tua igreja, Senhor, do teu filho, da tua filha, Senhor, ó Pai querido. Eu quero te pedir que tu venha restaurar corações que foram traídos, machucados, ofendidos, abandonados. Eu quero te pedir para que o Senhor possa restaurar, para que este homem, esta mulher, Senhor, possa liberar perdão, Senhor, e dormir em paz, porque aquele que perdoa dorme em paz, descansa em paz, se alimenta com tranquilidade, não tem o seu sono perturbado, não tem, Senhor, ó Deus querido, o seu apetite perturbado. Senhor, vai alcançando essa pessoa, organizando essa pessoa, tirando, Senhor, toda a seta, Senhor, todo o punhal que foi, Senhor, atravessado contra essa pessoa, para trazer morte espiritual, para trazer morte emocional. No nome de Jesus, eu quero colocar essa vida em liberdade agora, no nome de Jesus, de todo o efeito da traição, de todo desdobramento, de toda a consequência da traição, essa depressão em nome de Jesus, esse trancamento, essa descrença na fidelidade das pessoas. Eu quero declarar agora, rebandocou, xanagandácia, restauração. E eu quero te pedir, Senhor, por aquele que não tem conseguido se firmar, que tem, ó Deus querido, a si mesmo se sabotado, que tem a si mesmo se traído, que tem traído, Senhor, a aliança contigo, que tem traído o Senhor, seja por causa do dinheiro, do trabalho, das riquezas, da prostituição, da infidelidade. Eu quero te pedir também, Senhor, traz um profundo arrependimento, porque a mesa está posta, e aonde o reino de Deus se manifesta, tem mesa e tem lugar, recamancho, rebandarácia, tem lugar para arrependimento. Senhor, rebandocou, labravachai, Senhor, rebandokébia, na tua mesa sempre vai haver um lugar e uma cadeira para o pecador se assentar e se arrepender. Remanchokébia. Ah, Senhor, tu não tirou a cadeira de Judas daquela mesa. Tu não deixou de convidar ele. Tu disse, bebei todos. Xenegandácia. Senhor, e eu quero te pedir, traz um profundo arrependimento. Senhor, quebranta corações. Existem pessoas que estão com o pecado tão enraizado dentro da sua alma. Labrandaçai, que querem se arrepender e não conseguem, estão amarradas na iniquidade, estão sendo arrastadas para o pecado. Eu quero te pedir, traz esse profundo arrependimento, dá esse bocado de pão molhado agora, para que essa pessoa possa se sentir constrangida espiritualmente, para que, Senhor, as tuas mãos estejam sobre a cabeça dessa pessoa, e que ela venha agora se dobrar em profundo arrependimento do teu espírito. E eu quero declarar que nenhuma acusação há, rebandocou. A tua palavra diz, filhinhos, não pequeis, porém, se vós pecais, existe um advogado junto ao Pai. Senhor, essa pessoa que está se sentindo condenada, com remorso, com vergonha, não quer voltar mais para a congregação, eu ministro sobre essa pessoa a liberação, a absolvição, eu acho que é isso, de toda e qualquer condenação. Absolva essa pessoa. Tira, Rabandoquéria, as acusações do diabo. Tira essa pessoa do lugar da religião. Porque a religião, Senhor, ela nunca, Senhor, abre as portas para o arrependimento. Ela diz problema. Fica no banco, não ceia mais, não entra mais, não canta mais.
Mas Jesus diz: te assenta porque eu te restauro. Te assenta porque comigo eu quero ter parte com você. Rabandocou, remanchocalabarácia. A tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Senhor, a oração que eu fecho é a oração de Davi no Salmo 51, que ele vai dizer: cria em mim, Senhor, um coração puro. Senhor, ele vai dizer: renova em mim um espírito pronto a te obedecer, um espírito voluntário. Que essa pessoa tenha um espírito voluntário para obedecer o Senhor. Labrandaçai e fugir da tentação, fugir da aparência do mal, fingir das conversações, fingir dos ajuntamentos, ó Pai, que trazem lucro. Rebandocou, rabandacai. Senhor, fugir, Senhor, dos lugares que trazem, Senhor, debrandacébia, Senhor, saciamento da carne, saciamento das vontades, xanabrandoquébia. Senhor, existem pessoas que estão te traindo porque estão deixando de participar da comunhão para trabalhar mais, para lucrar mais, para vender mais. E estão, Senhor, deixando, Senhor, o lugar da mesa. Estão deixando a comunhão dos santos. A tua palavra diz para nós não deixarmos de congregar. Senhor, tira do teu povo a preocupação da riqueza, a preocupação em angariar, a preocupação em se enriquecer, porque a tua palavra diz que aqueles que querem se tornar ricos cairão em laços, xenegandarácia. Mas o Senhor dá riquezas àqueles que não têm o coração nas riquezas. Senhor, debaixo dessa palavra, eu abençoo o teu povo, eu ministro paz, eu ministro, Senhor, a Deus, perdão, que essa pessoa, Deus querido, que estava se sentindo indigna de participar da ceia, de entrar na Assembleia dos Santos, de ir à tua igreja, ela possa se sentir agora absolvida, livre de toda e qualquer condenação, amém? Que o Senhor possa te abençoar, lembrando que quem está aqui comigo? João Luiz Reis, eu acho. E o meu tio Dandão, marido da minha tia Andréia. Seja bem-vinda, Dandão. É ele, sim. Eu acho que não é a foto dele, não, mas é ele. Vânia Sardinha, minha sogra Olga, tia Sônia, Edinalva, Tiago Xavier, Rosa Maria, Edna Fátima, Marilene Dias, uma amiga da minha mãe de milhares de anos, uma querida. Adilis, lá dos States. Vamos fazer uma live em inglês qualquer dia desse. Pastora Carla Lopes, seja bem-vinda. Lá de Madureira, Poliana Kelly, Rose Duarte, acho que já falei. Priscila Oliveira, Elô. Daiana tá falando eu. Daiana, minha irmã. Itasha, minha amiga, que eu amo, intercessora. A Itasha, gente, ela é uma amiga maravilhosa. Ela só tem um defeito muito grave. Ela mora longe de mim. Queria tanto que Itasha morasse perto de mim. Ela mora lá para as terras de Guapimirim. Irmãos, Itasha vai ser uma das pregadoras, isso que eu quero anunciar. A partir do mês de setembro, eu vou começar uma jornada, uma série no Instagram. Já vai me adicionando lá, miss.mariana Galvão. Eu preciso movimentar o Instagram, trabalhar lá. Eu vou começar uma série, né? Às sextas-feiras, vai começar na primeira sexta-feira de setembro. Mulher para mulher é o tema dessa série. Minha mamãe tá aqui, mamãe. A paz, mãe, te amo. O nome da série é Mulher para Mulher. Eu chamei várias pregadoras, eu acho que já tem umas 6 ou 7, vai dar mais de um mês, né, de live. E cada uma vai trazer uma revelação do texto sobre uma mulher que a Bíblia conta a experiência de uma mulher. Deus vai direcionar cada uma delas, né? Se vai ser Ana, se vai ser Marta, se vai ser Maria, se vai ser Sara. E nós vamos entender, né, mediante a palavra do Senhor, o que Deus tem para nos ensinar. Minha irmã está falando de mulher para mulher, Marisa. Nem posso falar isso, que os direitos autorais vai me cortar. Irmãos, só chamei pregadora top. Gente que eu sei que tem revelação de Deus, que tem fogo de Deus. Vai estar com a gente a Itasha, minha amiga Itasha Daniela, lá de Guapi, que eu falei, missionária Itasha. Chamei a missionária Fabiana, também daqui do Rio. A bispa que cuida de mim hoje, bispa Kelly. Chamei missionária Vânia, também uma outra amiga. Várias mulheres que pregam muito. E vai ser, assim, enriquecedor. Chamei também missionária Kate, que é uma amiga da minha tia. Lá de... Eu não sei onde ela mora agora, nem vou me arriscar em falar. Mas eu conheci ela na Pavuna, no escuto lá da Pavuna.
E, irmão, vai ser forte, vai ser manto. As mulheres têm de Deus. Vocês sabem que eu gosto de palavra. Não ia chamar uma pessoa que não tivesse, assim, algo realmente do céu. Então, vai lá, me adiciona já. Eu ainda vou, meu ajudante aqui, meu auxiliar, Pastor Douglas, ele vai fazer o cartaz para mim, amém? Eu vou estar divulgando esse cartaz. Eu quero pedir as suas orações. E vai ser essa jornada de mulher para mulher, Marisa. Todos estão convidados. Você que é homem, vai lá assistir também. Amém? Vai assistir também. Não é. O meu marido vai fazer os patriarcas. Não, velho. É de homem para homem. Então vai lá, irmão. Dani, Fabiana Deros e Tasha Daniela, minha linda, top demais. Então, irmãos, vai lá, me adiciona no meu Instagram. Tá na descrição aqui do meu vídeo. Eu não sei como que eu coloco comentário aqui agora, no meio dessa live. Mas quando eu terminar o vídeo, tá a descrição lá. miss.marianagalvão é o meu Instagram. Deixa eu colocar pra você. Vai lá, me adiciona. Cadê, Pastor Douglas? Bota aí pra mim. Irmãos, então, vamos começar. Vai cair no dia 4, né? A primeira sexta-feira vai ser dia 4 de setembro, às 3 horas. Amém? Eu optei para esse horário porque estava disponível para a galera. E aí vai ser, irmão, você vai pegar muito de Deus, porque o povo tem de Deus. Esteja orando pra gente, esteja orando por essa live, amém? Que vai ser profundo. O outro aviso que eu quero dar é que domingo agora, o nosso horário do culto on mudou. Não é mais 5 horas, porque muitas igrejas já começaram os cultos, né? E nós também já voltamos a congregar e nós não vamos poder fazer às 5 porque aí vai ficar tarde. Então vai ser que horas? 15h30, né? Às 3h30 da tarde, domingo, é o nosso culto on. Família, faz eu, Pastor Douglas, meu esposo, e a minha cunhada Débora. O outro aviso aqui, Pastor Douglas faz a série dele às terças-feiras, 15 horas no Instagram dele, que é pr.douglasgalvão, e às quartas-feiras no Facebook dele, amém? Então, no mesmo horário, 3 horas. Então, irmãos, perdão aqui que é off. Então, deixa eu falar aqui. Compartilha essa live, bota aí no compartilhar, manda para os seus grupos, amém? Manda aí pro seu via Messenger, manda aí pro povo e ativa o sininho. Aqui do lado direito tem 3 pontinhos. Se você clicar na tela, você vai ver 3 pontinhos, clica ali e aperta o sininho, que é para toda vez que eu entrar vai aparecer uma notificaçãozinha lá na sua barra de notificação dizendo que a gente está online, amém? Rebeca Novaes, seja bem-vinda. Rebeca Kelly Nicole, seja bem-vindas. Amém? Pessoal, tá aqui, ó. O meu Instagram é esse, miss.marianagalvão. Vai lá e me adiciona, porque essa série vai ser só no Instagram, amém? E você que chegou no final, assista a mensagem de hoje. Eu vou deixar aqui, como eu sempre deixo, na minha página. E você pode ir lá assistir, que foi sobre o traidor, amém? Sobre Judas, quem era Judas, o que ele fez e o que ele perdeu de oportunidade. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A minha vontade é de não ir embora. Alguém quer orar? Alguém de vocês querem orar? Quer orar, Débora? Eu vou chamar minha cunhada aqui para orar. Amém? Débora vai orar aí para fechar tudo. E ora também. Show. A paz, gente, tudo bem? Paz, Senhor. Essa é minha cunhada Débora. E ora, Débora. Para. Ora pela live, pela série que a gente vai fazer no Instagram de mulheres. Amém. Tá bom? Senhor, Pai, nós te louvamos por essa palavra, Amém, Senhor, Deus. que foi pregada agora. Senhor, muito obrigada, Senhor, agora porque eu creio, Pai, que nós Amém, aprendemos Jesus. com a sua palavra. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que Amém, essa Jesus. live, Senhor, Pai amado, eu querido que tua filha, Pai amado, vai começar a fazer. Amém. Senhor, agora vem com seu poder e glória, Senhor, agora em nome de Jesus. Falando que pessoas, mulheres, vêm ser curadas interiormente. Amém. Rebidarachai o que bidará-se. Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus, até pessoas, Pai, que na sua infância foi estuprada, Senhor. Meu Deus. Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus, Senhor, agora, Pai, que essas mulheres vêm ser impactadas, Pai, mulheres com depressão, Senhor. Mulheres com depressão, Senhor, que não sabem mais o que fazer para
nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Que nem vai ter nenhum impedimento, Senhor da glória, Pai, Maria, que me passou a palavra ser ministrada a cada coração. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, Pai, que as palavras que for ministradas, Senhor, não é para agradar o homem, Senhor, mas sim, Pai, as palavras serão direcionadas através do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa live, Senhor. Com poder e glória, Senhor, abençoa cada mulher que for ministrar, Senhor. Quebra a barreira. Joga por terra todo impedimento, toda muralha, toda palavra contrária, todo pensamento ao contrário, Senhor. Que a glória do Senhor se manifeste, Senhor. Para a glória do Senhor, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Que, Pai amado, venha ter grandes testemunhos através dessa live, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradeço a minha oportunidade. A Débora, ela começa, Senhor, Senhor, aí daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém. Ai, eu pus freio de mão do nada. Então, povo, é isso. Rosa Maria, obrigada pelo carinho, li sua mensagem. Cláudia Medeiros, estejam todos bem-vindos. Povo, Sandra, pastora Sandra Braga, sempre está aqui com a gente. Povo de Deus, Cláudia Carneiro, seja bem-vinda. Povo, me adiciona lá no Instagram, não esquece, tá aqui, ó, miss.marianagalvão. Amém? Deus abençoe vocês. Domingo estamos juntos agora no novo horário, 15h30 no Facebook do Douglas. Amém? Douglas Galvão. Beijo, povo. Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus revele para você tudo que está em oculto e que você não fique enganado, porque quem anda debaixo do discipulado, quem anda debaixo do pastoreio de Cristo, não anda em trevas. Amém? Deus abençoe. Minha madrinha Fernanda Miranda só chega na hora do amém. Ela e Thiago. Deus abençoe, povo. Beijo.